com vossos dons os corações dos fiéis e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridos rádio ouvintes, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube, eu gostaria de começar a reflexão de hoje com uma pequena historinha, que também pode acontecer conosco. Havia uma aldeia que há muito tempo sofria com o frio. Parece até o começo do inverno em Terra Boa, né? Frio. As pessoas viviam fechadas em suas casas, naturalmente, desconfiadas umas das outras, porque ninguém saía para a rua. Quando não havia conversa, alegria e esperança, porque cada um estava trancado dentro da sua casa. Certo dia chegou um viajante àquela aldeia e trouxe apenas uma pequena chama dentro de uma lanterna. Alguns olharam e disseram: "Uma chama tão pequena não vai mudar nada na nossa vida." Mas aquele homem começou a acender outras lanternas que as pessoas tinham em casa. E pouco a pouco, todas as casas foram iluminadas. A aldeia começou a se iluminar. As pessoas começaram a sair de casa, começaram a enxergar, a conversar, partilhar, sorrir, a se visitarem. O frio não desapareceu, mas agora havia calor humano, havia esperança, havia vida, havia festa, havia encontros. Amados irmãos e irmãs, Pentecostes é mais ou menos isto. Deus, pelo seu Espírito, acende no coração de cada um de nós que vive no meio de uma sociedade que não quer saber de Deus. Deus acende pela força do Espírito uma chama dentro de cada um de nós, uma chama de amor. Os discípulos, isso nós ouvimos no Evangelho, estavam fechados dentro de casa por medo dos judeus.
medo do futuro, medo do agora, medo de continuar a missão de Jesus. E quantas vezes nós também estamos numa situação semelhante, fechados, desanimados, sem coragem, sem esperança, pessoas que vivem uma fé fria, cansada, quase apagada, gente que reza sem entusiasmo, participa sem alegria, vive sem esperança. Nesse contexto, também hoje acontece Pentecostes. O Espírito Santo vem em forma de língua de fogo, forte. O vento da primeira leitura representa a força de Deus que move tudo aquilo que estava parado. O fogo representa aquele amor que aquece, que ilumina, que purifica. Depois da descida do Espírito Santo, aqueles homens que não sabiam nem o que falar, eles não eram mais os mesmos. Pedro, que tinha negado Jesus, agora anuncia corajosamente a sua ressurreição. Os discípulos, antes escondidos e fechados por medo, saem e anunciam a boa nova, falam de Jesus, evangelizam. Pentecostes nos recorda que o cristão sem Espírito Santo torna-se alguém que apenas cumpre suas obrigações, também as obrigações religiosas. Mas com o Espírito Santo, sua vida, sua fé, seu agir ganha vida, ganha alegria, ganha nova força e coragem. Na segunda leitura, Paulo nos lembra que existem muitos dons, mas o Espírito é o mesmo. Nem todos têm a mesma missão, mas todos são igualmente importantes. E isso nos faz olhar para a nossa vida de comunidade, nas nossas celebrações, por exemplo. Todos nós somos importantíssimos. Alguns temos funções, são funções diferentes. Algumas de mais destaque, outras de menos, todas igualmente importantes e necessárias. E São Paulo diz na segunda leitura, quem dá esses dons é um e o mesmo Espírito. Se Ele deu um dom para mim e não deu outro para mim, é problema do Espírito, não é problema meu. Se Ele me capacitou para uma coisa e não para outra, é o Espírito Santo que dá esse dom. Talvez Ele me tenha dado exatamente esse dom, porque a comunidade precisa desse dom da minha parte. O Espírito Santo distribui os dons como Ele quer. Uns sabem tocar, outros sabem cantar muito bem, outros sabem acolher, sabem catequizar, outros visitam os doentes, outros ajudam silenciosamente com a sua oração e sua presença, outros evangelizam os jovens e as crianças, outros sustentam a comunidade com fidelidade e simplicidade, outros servem ao altar e à liturgia. Ninguém de nós na comunidade é inútil. O Espírito Santo não deu seus dons por nada. Ele deu para que nós os usemos na nossa comunidade, na nossa vida. Pentecostes é também a festa da unidade. Terminamos hoje a semana de oração pela unidade dos cristãos. Na primeira leitura, as pessoas de muitos povos diferentes escutavam os discípulos falar em suas próprias línguas. Os discípulos certamente falavam aramaico ou hebraico, mas também aqueles que vinham de Roma ou da Grécia escutavam na própria língua o que eles falavam. O Espírito une sem apagar as diferenças. Hoje nós fazemos uma experiência de um mundo dividido, famílias divididas, pessoas brigando, ódio nas redes sociais, falta de perdão, intolerância, guerra, assassinatos e assim por diante.
O Espírito Santo é alguém que constrói pontes. Onde o Espírito está, o orgulho dá lugar à humildade. A violência dá lugar à paz. A tristeza encontra esperança. Da morte ressurge vida. E no Evangelho, Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Isso nos recorda da criação do mundo, quando também Deus soprou sobre o homem para que tivesse vida. O Espírito é vida. É como se Jesus dissesse para os discípulos daquele tempo e de hoje: uma nova vida está começando. E junto com o Espírito, Jesus nos entrega uma missão: perdoar, reconciliar, levar a paz. O verdadeiro cristão não pode se sujeitar a espalhar o ódio. Ele tem que ser portador da paz. Não aumenta as divisões que já existem, mas promove a reconciliação e a união. Não apaga a esperança dos outros, mas a reacende. Parece-me que hoje também nós precisamos do novo Pentecostes. Nas nossas famílias, na comunidade, na igreja toda, na vida dos jovens, no coração de cada um de nós. Para quem está cansado, desanimado, sem força para continuar, o Espírito quer reacender o entusiasmo. Para quem perdeu a alegria de viver a fé, o Espírito quer renovar, tornar novo. Quem vive no medo, na mágoa, na tristeza ou no pecado, o Espírito quer curar e transformar. Pentecostes, portanto, não é apenas uma lembrança do passado, de há 2000 anos atrás. Não, Pentecostes acontece aqui, agora, também em Terra Boa. Cada vez que nós abrimos o nosso coração para Deus, para o bem, para a vida, é o Espírito Santo que entra em nós. É o Espírito Santo que age em nós e através de nós. E para concluir, lembro uma pequena parábola que eu já contei aqui, do São Bernardo de Claraval, que dizia que há 2 tipos de cristãos: o cristão mangueira, cano, e o cristão bacia. O que faz a mangueira com a água? Simplesmente deixa a água passar. Diz São Bernardo que o cristão mangueira é assim: ele recebe os sacramentos, recebe a graça, recebe o amor de Deus, recebe o Espírito Santo, os deixa passar dentro de si e saem do outro lado, tchau e bênção. Aí ele diz que o cristão bacia é diferente. Ele recebe as mesmas graças que o cristão mangueira, os mesmos sacramentos, os mesmos dons do Espírito, mas ele não deixa simplesmente passar. Ele só passa adiante depois que ele está cheio. A bacia só derrama água depois que ela estiver repleta, senão ela não derrama água. Que tipo de cristão sou eu? Que tipo de cristãos queremos ser nós? Cristãos que apenas deixam passar sem se envolver, sem precisar se transformar, ou cristãos que primeiro se enchem e depois deixam transbordar para atingir os outros? Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações e deixai-os transbordar para o bem de todos. Amém. E nós vamos renovar juntos a nossa fé. Eu chamo a atenção que hoje a profissão de fé é um pouco diferente daquela que nós normalmente rezamos. Podemos acompanhar então na projeção. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em todas as coisas visíveis e invisíveis. Nascido do Pai antes dos séculos, Deus de Deus, luz a luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus.
terá fim. Creio no Espírito Santo, nasce da vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Peço um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs,